Olá, meus caros amigos, estamos aqui de volta, na nossa aula sobre sinais de pontuação, dando sequência à nossa fala sobre o emprego da vírgula. E agora nós vamos falar então sobre a utilização da vírgula entre orações. No primeiro bloco, nós analisamos o emprego da vírgula entre os termos da oração. E agora nós passaremos à análise da vírgula entre orações. Começando aqui, pela obrigatoriedade da vírgula, os casos em que você é obrigado a utilizar a vírgula entre orações. E o primeiro aspecto que eu chamo a atenção para vocês é entre orações coordenadas. Então, sempre que você tem aí orações coordenadas, seja ela uma explicativa, seja ela uma aditiva, seja uma adversativa, sejam entre orações coordenadas, nós temos aí a obrigatoriedade da utilização da vírgula. No caso aqui, nós temos como exemplo uma oração adversativa, mas eu deixo no material de apoio para vocês outros exemplos para que você possa sanar qualquer dúvida. Então vejam só, a água do mar estava muito fria, mas os surfistas nem se davam conta. Então nós temos aqui uma oração adversativa, com ideia adversativa, e temos então a vírgula obrigatória, meus caros? Aqui nós temos um caso então de obrigatoriedade da vírgula separando as orações coordenadas. Beleza? Tranquilo? Então, qualquer dúvida no material de apoio, nós temos mais alguns exemplos para vocês. Bom, outra situação de obrigatoriedade, quando você tem uma oração adverbial, e na sequência você tem então a oração principal. Vejam só, meus caros. Aqui eu quero que você assimile aquela lógica lá do período simples, em que eu falei para vocês. Na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjuntos adverbiais, você não utiliza a vírgula separando esses termos. Você não separa o sujeito do verbo, não separa o verbo do complemento, não separa o complemento de um adjunto adverbial, por exemplo, na ordem direta. Lembro-me que eu frisei isso, assim, repeti exaustivamente para vocês. Porque isso é realmente importante, isso cai nas provas de questões objetivas e você também não pode cometer esse erro lá na sua prova discursiva. Eu quero que você agora assimile essa lógica aqui, porque o que acontece? Aqui nós não temos uma expressão adverbial, mas nós temos uma oração adverbial. Ou seja, assumindo aí essa ordem, vamos dizer, inversa. Certo? Então, ao invés de começarmos com a oração principal, nós começamos já com a oração adverbial. Então, a lógica é essa, a obrigatoriedade do emprego da vírgula. Então, vejam só, assim que caírem as primeiras chuvas, nós temos aqui o quê? Uma ideia temporal, não é? Assim que caírem as primeiras chuvas, então, temos aqui uma oração, subordinada adverbial de valor temporal. Então, a vírgula ela é obrigatória, beleza? Então, quando você tiver uma oração adverbial seguida da oração principal, a vírgula é obrigatória. Agora, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Se então estiver na ordem direta a oração principal e a seguir a oração adverbial, aí nós temos um caso de facultatividade do emprego da vírgula. Beleza? Então, tome nota disso daí, No caso de termos, então, a oração principal e, na sequência, a expressão adverbial, aí sim a vírgula é facultativa. Porém, começou com a oração adverbial, vírgula obrigatória, Oração adverbial seguida de oração principal, que está aqui, será iniciado o plantio da soja assim que caírem as primeiras chuvas, Alterou a ordem. Aí nós temos uma situação, um caso de facultatividade da vírgula. Beleza? Tranquilo? Bom, outro caso, aqui eu quero muita atenção, muito carinho de vocês nesta questão. Por quê? Aqui o emprego da vírgula, ele implica também no sentido que o enunciado assume. Certo? Não é uma mera convenção, é banal. É algo que altera profundamente o sentido do enunciado. E isso vale tanto para as questões que você tenha que analisar lá na sua prova objetiva, como para a produção do seu texto. Vejam só, nós temos então duas orações. Uma primeira oração que é a chamada de oração principal. A oração principal é essa: os filhos de Ana serão fotografados.
ok? Os filhos de Ana serão fotografados. Agora vejam só, eu tenho aqui os filhos de Ana que são bonitos entre vírgulas, tá? Entre vírgulas. Esta vírgula, ela tem então um valor explicativo. Nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Então está explicando que os filhos de Ana são bonitos, certo? Os filhos de Ana são bonitos. Mas por que essa vírgula ela é obrigatória nessa oração? Por quê? Eu te pergunto, posso escrever esse enunciado sem as vírgulas? Você acha que altera o sentido? Você acha que há algum prejuízo gramatical, algum prejuízo semântico se eu escrever esse enunciado sem as vírgulas? Se você respondeu que sim, você está certo. Você está certa. As meninas com certeza saem na frente nessa, né? Olha só, muito mais espertas que os garotos. Vejam só, os filhos de Ana, que são bonitos, serão fotografados sem o emprego da vírgula. Esta oração ela deixa de ser então explicativa e passa a ser uma oração restritiva, de valor restritivo. Então vejam só, serão todos os filhos de Ana fotografados? Não, somente aqueles que são bonitos. Então, os filhos de Ana que são bonitos serão fotografados, os feios não. Olha aí, se você for o filho de Ana, você está fora dessa com certeza, né? Basta se olhar no espelho. Brincadeira, brincadeira, tá? Quem ama o feio, bonito lhe parece, basta perguntar, né, para quem lhe ama que com certeza, né, você será bonito, né? Bom, mas vamos lá. Então, prestem atenção aqui. Prestem bastante atenção. Este enunciado, tá, com vírgulas, nós temos aqui então o valor explicativo. O valor explicativo. Os filhos de Ana que são bonitos serão fotografados, ou seja, os filhos de Ana, todos os filhos de Ana são bonitos serão fotografados. Sem a vírgula, sem as vírgulas, então tem um valor o quê? Tem um valor restritivo. Não são todos os filhos de Ana, são somente os filhos bonitos, tá? Não serão todos, somente os bonitos. E aí nessa que você ficaria de fora então, certinho? Neste caso, para que ela seja então uma oração explicativa, para que essa oração tenha o valor explicativo, as vírgulas são obrigatórias, tá? Que isso fique claro para vocês, altera o sentido. Então, de repente, lá na sua prova, né? Lá na sua redação discursiva, sua prova discursiva, você tem uma ideia que ela é explicativa e você não coloca entre vírgula essa oração, ela passa então a ter um valor restritivo e altera o sentido do seu enunciado, tá? Fique atento a isso, não vamos cometer esse erro. Bom, agora vamos analisar aqui algumas curiosidades acerca do emprego da vírgula entre orações, tá? Nós temos aqui uma primeira situação em que é proibida a utilização, é proibido o emprego da vírgula entre orações, que é quando você tem, tá, duas orações em que o sujeito é o mesmo, tá, para a primeira e para a segunda. Então, neste caso, é proibido você fazer o uso da vírgula. Então, olha só, Ana discordou da decisão do diretor e pediu demissão. Observe, quem é que pediu demissão? Não é a Ana? É o mesmo sujeito da primeira oração. Então, neste caso, temos aí a proibição do emprego da vírgula. Beleza? Ah, Moacir, mas e se o sujeito for diferente? Opa, em caso de sujeito diferente, aí é opcional. Tá? É facultativa aí a utilização da vírgula. Você pode grafar ou não com a vírgula. Veja só, o prefeito pressionou os vereadores e o projeto foi aprovado rapidamente. Vejam só que o prefeito é o sujeito para a primeira oração, tá? E o projeto é o sujeito para a segunda oração. Então veja bem que nós temos aqui sujeitos o quê? Diferentes. Neste caso eu posso grafar com vírgula ou sem a vírgula. As duas formas estão corretas, tá? Então sem a vírgula ou com a vírgula. Muito cuidado. Eu gosto sempre de chamar a atenção, né? As bancas que trabalham de maneira geral, por exemplo, o CESP trabalha muito isso, as inversões sintáticas lá nas questões objetivas, explora muitas questões com essas inversões sintáticas e também explora muito a reescrita de períodos, com alteração de sentido, se não altera o sentido, algo nessa linha. E como eu falei para vocês, a utilização da vírgula, ela
pode alterar o sentido do enunciado. Tá? E a banca pode perfeitamente brincar com isso, reescrever um enunciado desse daqui, né, e colocar a vírgula ou retirar a vírgula, e se você não tem esse domínio, você pode ficar ali na dúvida. Mas saiba que neste caso, a presença ou ausência da vírgula não altera em nada. Tá? Você pode ler o enunciado de diversas formas, com ou sem vírgula, e você perceberá que não irá alterar em nada. Aí fica para a questão do estilo. Beleza? Tranquilo? Então, se ligue nisso daí, meus caros. Bom, agora outro caso aqui, tá? Esses dois últimos casos que eu trago para vocês, nós temos aí a proibição da utilização da vírgula entre orações. Por quê? Nós temos aqui, né, neste caso, uma chamada oração principal, tá? Uma oração principal, e no primeiro exemplo, nós temos então uma oração subordinada substantiva. Veja só, os pesquisadores anunciaram, ó, aqui está a nossa primeira oração, a nossa oração principal. Os pesquisadores anunciaram, mas veja bem, quem anuncia, anuncia algo, não é isso? Os pesquisadores anunciaram. O que nós esperamos com isso? Nós esperamos um complemento para este verbo, porque quem anuncia, anuncia algo. Lá no período simples, nós teríamos aí um objeto direto, desempenhando essa função de complemento para o verbo. Mas o que aconteceu aqui? Nós não temos lá simplesmente um objeto direto, nós temos toda uma oração. Olha só o que eles anunciaram, né? Que uma nova vacina será testada. Olha aqui, temos um verbo. Então vejam que como complemento para o verbo da oração principal, nós não temos apenas ali um objeto simples, né? Nós não temos ali apenas um substantivo. Nós temos toda uma oração desempenhando a função de complemento para o verbo. Mas eu quero que você assimile a mesma lógica lá do período simples. Você se lembra que eu falei que do sistema SVC, sujeito, verbo e complemento, não se separa o sujeito do verbo e não se separa o verbo do complemento, ou ainda se você tiver adjuntos adverbiais aqui também, na ordem direta não se separa por vírgula, não é isso? Muito bem, a lógica aqui é a mesma. Qual a diferença? Que nós temos o verbo e ao invés de termos um complemento, ao invés de termos um complemento ali, apenas um objeto, um substantivo ali desempenhando a função, nós temos toda uma oração. Mas a ideia de complemento ela continua, então não se separa, tá? Até apagar isso aqui para ninguém pensar que é uma vírgula. Então não se separa, tá, a oração principal da oração subordinada substantiva. Tranquilo? Tá? Não se separa a oração principal da oração subordinada substantiva. Beleza? Tranquilo? Que isso fique claro para vocês, não se separa. Tá certo? Vou deixar aí exemplos para que isso fique bem claro para vocês. Por quê? Você vai assimilar essa lógica do sistema SVC. Se você está separando, o verbo do complemento, então você está ali incorrendo num erro, de acordo aí com a nossa gramática, beleza? Nossa gramática normativa. Na sequência nós temos aqui, olha só, os vaqueiros conheciam bem os caminhos, tá? Então, aqui está a nossa oração principal. Os vaqueiros conheciam bem os caminhos que cortavam o árido sertão. Muito cuidado com isso. Por quê? Aqui a proibição ela se dá pelo fato de nós termos uma oração subordinada adjetiva de valor o quê? Restritivo. Tá? Então, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? O que acontece? Você se lembra do que eu falei aqui para você? Os filhos de Ana que são bonitos serão fotografados. Com as vírgulas tem valor o quê? Explicativo. Sem as vírgulas tem valor o quê? Restritivo. Ou seja, aí já muda. Já não são todos os filhos de Ana, são apenas os bonitos. Aqui estou o quê? Explicando que os filhos de Ana serão fotografados, eles serão fotografados porque são bonitos e todos são bonitos. Certinho? Aqui eu quero que você entenda, é essa mesma lógica, só que para que ela seja restritiva, ela tem que estar o quê? Sem
vírgula. Olha só, os vaqueiros conheciam bem os caminhos. Eles conhecem bem todos os caminhos? Não, eles não conhecem bem todos os caminhos, eles conhecem bem os caminhos que cortavam o árido sertão. Observem bem aí a diferença que faz. Tá? Então aqui os vaqueiros não conhecem bem todos os caminhos, eles só conhecem bem os caminhos que cortavam o árido sertão. Ficou claro isso para vocês? Então nós temos aí uma diferença significativa com vírgula ou sem vírgula. Então aqui a obrigatoriedade, né, a proibição da vírgula, ela se dá por nós termos uma oração de valor restritivo. E por ser então de valor restritivo, é sem vírgula, porque com vírgula seria de valor explicativo. E aí, se a ideia é explicativa, aí sim, como já foi visto aí, nós temos a obrigatoriedade da utilização da vírgula. Certinho, meus caros? Bom, então, quanto à utilização da vírgula, né, nós encerramos aqui, mas não encerra o tópico de pontuação, calma. Tá? Na sequência, nós vamos estudar aqui sobre o emprego do ponto e vírgula. Nós vamos ver exatamente as situações em que você poderá utilizar o ponto e vírgula na sua escrita, na sua redação, na sua prova ali dissertativa e também, né, comentar aqui sobre possíveis questionamentos que uma banca faz na prova objetiva. Beleza? Muito bem, meus caros, se você chegou até o final desta aula, então eu peço aí que você deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe a sua sugestão, né? Se gostou, marque aí que gostou. Se não gostou também, né? Marque aí que não gostou, diga por que não gostou. Isso vai ajudar, né, aí o YouTube entender que o nosso conteúdo tem alguma relevância, vai oferecer isso aí para outras pessoas e vai servir como estímulo para que eu continue gravando conteúdo semanalmente e disponibilizando aqui gratuitamente para vocês, tá? Então, peço que você, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você deixe aí o seu gostou, se não gostou, mas claro, só faça isso se você quiser. Beleza? Mas eu peço dessa moral aqui para o professor. Então, até o próximo bloco aí, falando sobre ponto e vírgula. Avante, avante!